Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo aqui pra tentar explicar pra vocês como que foi essa mudança de status que eu e Daniel nós fizemos aqui dentro do Canadá, tá bom? Vamos começar primeiro pelo processo de mudança de status do Daniel. Em 2016, o Daniel ele veio com visto de turista, que é o S1, né? Que é turista, mas pode estudar por 6 meses, mas não te dá permissão de trabalho. Então, em junho de 2016, o Daniel chegou aqui e foi estudar inglês na ILAC. Eu acho que ele estudou 3 meses direto na ILAC e depois ele começou a aplicar para os colleges, para ver qual college que ele seria aprovado para começar as aulas no ano seguinte. Ele, em outubro, eu acho, foi quando ele saiu da ILAC e começou a aplicar para esses colleges. Eu não tenho certeza da data, mas eu suspeito que tenha sido em outubro. E aí ele foi aprovado para um college chamado Centennial College, onde ele fez o curso de Network Technician, que é o curso de redes aqui de TI que a Centennial oferece. Então, uma vez que o Daniel foi aprovado, ele pagou uma matrícula, né? Ele pagou a reserva da vaga dele, que aqui se chama tuition. Ele pagou a tuition dele, que é em torno de 50% do valor do semestre, às vezes um pouco menos, tá? Ele pagou a tuition dele, e aí com a tuition, com a carta dizendo que ele foi aprovado pela faculdade, e com toda a documentação que ele já tinha do Brasil, ele procurou aqui uma agência, que na época a gente utilizou uma agência chamada URI, tá? Ele foi nessa agência e falou, olha só, minha situação é a seguinte, eu tenho visto de turista, eu fui aprovado em menos de 6 meses para um college aqui, um college público. Vocês conseguem mudar o meu status? E sim, isso é algo fácil, é algo que realmente acontece aqui dentro do Canadá. Não tem nada de legal em você trocar de status aqui dentro. Não tem nada de legal porque o Daniel não ficou nem um dia ilegal, mas eu não sei se você deixar expirar o seu tempo de turista e depois você tentar mudar de status, eu não sei se isso pode dar algum problema, mas eu posso me informar e trazer para vocês essa informação num próximo vídeo, tá bom? Então, o Daniel entrou com a aplicação para mudança de status aqui dentro do Canadá. O processo estava demorando mais ou menos de 3 a 4 meses, se eu não me engano, era isso que estava demorando. Então, consequentemente, o visto de turista do Daniel iria vencer, mas como ele já tinha aplicado antes, o último status, que era o status de turista, se manteria. Mas ainda assim o Daniel foi e pediu uma extensão de visto. Ou seja, ele estava lá, digamos que em 5 meses ele foi aprovado para Centennial College. No começo do 5º mês, ele aplicou para mudança de status, então o de turista ainda se mantinha, mas só para garantir, porque a gente não sabia qual seria o resultado, né, dessa solicitação de mudança de status, ele foi e aplicou uma extensão para esse visto de turista dele. Então, teoricamente, ele tentou ficar com 1 ano de visto de turismo, mas na verdade, em 6 meses ele já tinha solicitado a mudança de status. Até aí, tudo bem. O Daniel entrou com o processo de mudança de status e ligou pra mim e falou, ó, entrei com o processo de mudança de status, você já pode pedir demissão, porque eu já fui aprovado num college aqui. Beleza, era tudo que eu precisava. Com a certeza que o Daniel tinha sido aprovado para um college, eu vim na garra e coragem, falei, gente, esse visto vai sair. Então, eu fui pedir demissão na empresa que eu trabalhava na época, que eu trabalhava numa seguradora de carros, muito famosa, por sinal, lá no Rio. E aí, eu pedi demissão da empresa que eu tava, eu cumpri 1 mês, né, de aviso prévio, e quando eu finalizei meu aviso prévio, eu falei, beleza, vou pro Canadá com um visto de turista também, para trocar de status lá dentro. Porém, gente, tem o seguinte... eu já tinha um visto de turista, eu não precisei aplicar para esse visto de turista, porque em 2015, um ano antes do Daniel vir para o Canadá, eu já tinha vindo para cá, eu tinha ido para Calgary estudar inglês, eu estudei 2 semanas em Calgary, 2 semanas em Toronto e depois eu voltei para o Brasil, então eu não precisava tirar um visto de novo, entendeu? Então, eu cheguei aqui no Canadá no dia 12 de dezembro de 2016 e o Daniel faria aniversário no dia seguinte. Então, eu queria fazer uma surpresa pra ele, mas ele sabia que eu tava chegando, né? Então, no dia 12 de dezembro de 2016, eu cheguei lá no aeroporto de Toronto, Aeroporto Internacional de Toronto, com o meu vestinho de turista e com uma carta de inglês, de uma escola de inglês que eu ia estudar por 3 meses, porque o que eu calculei? Se eu vou trocar de status dentro do Canadá,
eu vou aproveitar esse tempo que eu não posso trabalhar e eu vou estudar inglês. Então, eu fiquei estudando inglês por 3 meses, tá? Até o meu visto de trabalho sair. Eu ainda fiquei um tempo, eu estudei 3 meses, depois eu fiquei só estudando em casa até o meu visto sair. E eu lembro que foi assim, eu cheguei em dezembro, dia 12 de dezembro de 2016, as minhas aulas começaram, eu acho que 9 de janeiro de 2017, aí eu estudei 3 meses, eu parei ali algumas semanas, e logo que eu parei de estudar, depois chegou o meu visto de trabalho, isso mesmo. Então, se vocês verem aí nos vídeos antigos do canal, o que aconteceu? Nesse tempo que eu tava em stand-by, que quando você tá nesse processo de mudança de status, o seu último status que permanece, se você não tinha permissão de trabalho, você não pode trabalhar, tá? Então, eu fiquei esperando, estudando inglês, e esperei chegar o meu visto de trabalho. Eu lembro que em maio, no comecinho de maio, chegou o meu visto de permissão de trabalho, que é o seguinte: quando você é casado com uma pessoa e essa pessoa ela estuda num college público aqui do Canadá, é um college de 2 anos ou mais, tá? Você pode ter o seu visto de trabalho. A esposa, no caso, o cônjuge desse estudante, pode ter permissão de trabalho aberto, ou seja, ele pode trabalhar 40 horas ou mais no que ele quiser. É claro que no visto tem algumas restrições, como, por exemplo, você não pode trabalhar com prostituição, você não pode fazer stripper, mas eu não acredito que ninguém esteja vindo aqui pro Canadá pra fazer esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente, foi o quê? Nós dois entramos como turistas no Canadá, nós entramos com o nosso visto de turista, mas a gente tinha um plano, a gente não chegou simplesmente aqui com visto de turista e vamos ver o que vai acontecer nesse país. Não, a gente tinha exatamente um plano, tanto eu quanto o Daniel. O plano do Daniel era o seguinte: vai como turista, você tem 6 meses para ser aprovado num college, você troca de status, pede a extensão do seu visto de turista enquanto estiver aplicando para o seu visto de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu comigo também. Eu cheguei com visto de turista, apliquei, uma vez que o visto do Daniel foi aprovado, eu fui e apliquei para o meu visto de trabalho. E aí, enquanto eu estava esperando o meu visto de trabalho, eu estava com o status de turista estudando inglês aqui numa escola chamada RCIIS, tá? Que, por sinal, é a escola que eu limpava aqui, não sei se vocês lembram em alguns dos vídeos anteriores, tá? Então, sim, existe essa possibilidade de você trocar de status aqui dentro. Não é garantido que você vai ser aprovado? Não, mas assim como não é garantido nada, sabe? Às vezes você tá no Brasil, tem o dinheiro, tem tudo que precisa para ser aprovado e às vezes o visto não é aprovado. Às vezes você tem que solicitar a ATIP da sua aplicação, que a ATIP é o quê? O governo, o oficial lá de imigração, na hora que ele tá vendo o seu processo de aplicação de visto, ele usa uma folhinha, um checkmark, e lá vai ter explicado o porquê que você não foi aprovado. Então, às vezes, você tem tudo certinho e ainda assim você precisa solicitar uma ATIP porque o seu visto não foi aprovado. Então, a gente tinha um plano na cabeça. A gente não só chegou aqui como turista, entenderam? Então, por exemplo, eu só pedi demissão depois que o Daniel foi aprovado, sabe? Eu só apliquei para o meu visto de esposa com permissão de trabalho aberto depois que o visto do Daniel foi aprovado. Então, enquanto o visto do Daniel estava sendo processado, eu estava com visto de turista. O visto do Daniel foi aprovado, eu apliquei para o meu visto de esposa. Enquanto o meu visto não saía, eu continuava com o meu status de turista, só que eu estava estudando inglês. Então, sim, existe essa possibilidade. Se vocês puderem já vir com tudo certo, ótimo. Mas como a gente já estava muito ansioso para vir e eu acho que, na verdade, estender isso só ia ser pior, sabe? Sinceramente, eu acho que se a gente tivesse demorado muito para vir, eu não sei, às vezes, sabe, poderia começar a desanimar ou então ia achar muitas dificuldades. Então, hoje eu concluo que foi a melhor coisa que a gente fez. Eu achava na época que eu e o Daniel a gente fez uma loucura vindo da forma que a gente veio, mas a gente veio com muita garra, com muito sangue nos olhos para fazer isso dar certo. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu ainda tenho meu visto de trabalho, tá bom? Porque o Daniel se formou aqui na Centennial College e ele fez 2 anos de curso, então ele pegou 3 anos de Post-Graduation Work Permit, que é o seguinte: quando você estuda numa faculdade pública, você pode pegar o mesmo número de anos ou mais um
um ano como trabalhador full-time, né? A permissão de trabalho full-time, que é exatamente essa permissão que o Daniel tem agora e a permissão que eu tenho também. Então, a gente tem aí mais 3 anos de visto, desde que o Daniel se formou, para tentar a imigração. No total, vão ser 5 anos. 5 anos tentando emigrar.